Muito se fala sobre vulnerabilidade, né? Ser vulnerável, né? Ser autêntico naquilo que você quer, sobre a importância da autenticidade. Mas muitas das vezes a gente cria uma conexão onde o autêntico, nós precisamos entender o fundamento disso, né? Então, por exemplo, será que se eu for autêntico demais, abrir demais meu coração, até onde isso é positivo e até onde as pessoas não vão entender realmente tudo isso? Até onde vai essa linha desse muro, né? Onde nós temos ali uma questão de ser extremamente autêntico com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com aquilo realmente que eu estou vivendo na minha vida e até onde isso vai ser positivo ou eu tenho que esconder isso das pessoas, né? Esconder isso realmente o meu sentimento, o meu momento, onde as pessoas possam não entender e até caracterizar com outras questões na nossa vida, né? Então, quando nós começamos a entender tudo isso, a gente começa a entender que existe um caminho da vulnerabilidade, um caminho para a gente poder realmente trazer isso na nossa vida, tá? E muitas das vezes nós achamos que eu não posso me expor demais, isso pode acontecer com você, né? Porque se eu me expor demais, as pessoas vão achar que eu sou fraco, que eu sou fraca, né? Que eu sou uma pessoa que, enfim, não consegue aí ter resultados, ainda mais no mundo dos negócios, né? Não e também até no dia a dia, na vida pessoal. Tá, se eu me mostro muito, eu me torno uma pessoa fraca, uma pessoa vulnerável, uma pessoa que não tem condições de lidar com isso. Então eu tenho que esconder minhas fraquezas para demonstrar realmente a minha força diante desse cenário e como é que eu posso realmente construir algo muito melhor e muito mais poderoso, né? E eu lembro disso, né, de uma fase da minha vida que eu acho que é muito importante estar falando aqui para vocês, que é uma fase que eu me recordo onde eu tinha muito essa questão bruta, né, de não querer se tornar vulnerável, né? Eu achava que eu tinha que realmente ser forte em tudo, né, forte em todos os pontos. Mas existe uma diferença muito poderosa entre vulnerabilidade, tá, e vitimismo. Porque imagina só, no momento que você está ali vivendo uma vida, que você pega e você se torna, por exemplo, perde um relacionamento, pode ser que você fique destruído, destroçado. Quem nunca perdeu um relacionamento, ficou mal, triste, por uma questão não só do fim do relacionamento, mas também por uma questão ali de você se sentir improvável, né? Então você se sentir realmente que as coisas não saíram do jeito que você programou, que você não se tornou aquilo que aquela pessoa queria, que você queria, né? E eu me lembro uma vez na minha época que eu passei por uma situação aí de um relacionamento que eu me tornei muito vulnerável emocionalmente. Por quê? Porque o nível de tristeza, de sentimento que eu tinha, ele era muito maior do que aquilo que realmente eu vivia na minha história, né? Então eu me tornei extremamente vulnerável. Só que diante desse vulnerável, algumas pessoas entendiam a fase, né, que eu passava, a fase da minha história, da minha vida, mas outras não tanto. Outras achavam que aquilo era besteira, que ia passar, que eu tinha que, enfim, né, curtir a vida para poder resolver tudo isso. Só que não era só um sentimento voltado ali para uma questão de um término, né? Era uma questão de incapacidade de produtividade, incapacidade de fazer aquilo dar certo. Existiam sonhos, planos, planejamentos, então tudo isso trazia uma essência diferente na jornada de vida, né? E às vezes as pessoas que estão à nossa volta, elas não entendem isso. Então quando a gente fala de vulnerabilidade, de ser vulnerável, é interessante dentro da minha jornada de vida, que hoje eu vivo isso, você entender que você tem que ser autêntico naquilo que você quer, autêntico naquele projeto de vida. E autenticidade não em relação realmente com uma questão de improdutividade, não é com uma relação, por exemplo, de você não ser uma pessoa ali que é forte, que tenha realmente uma estrutura, né? Imagina uma mãe, por exemplo, solteira, de trigêmeos, que precisa realizar algo na sua vida. Eu já vi uma história dessa, né? Ela participava do mesmo curso de mentoria que eu participei, na questão de confecção de cursos digitais, e diante disso, dentro da história dela, ela tinha justamente esse problema. Ela não conseguia, não poderia trabalhar durante o dia porque ela tinha trigêmeos e ela era divorciada. E ela precisava cuidar dessas crianças, mas ela precisava fazer um impacto ali junto do trabalho dela, da relação como ela, e ela precisava ser vulnerável diante disso. Precisava da vulnerabilidade para que ela pudesse realmente ter os resultados. E ela esperava as crianças dormir para que ela pudesse realmente ter uma ação ali produtiva. Ou seja, depois que as crianças dormiam, ela ia buscar realmente fazer isso em trabalho. Isso foi numa época de pandemia, né? Imagina só o caos que era realmente a vida dessa pessoa. Mas aí você falar que ela precisava de ajuda, ela precisava de apoio, sim, provavelmente. Logicamente que se ela tivesse ali com o marido dela, né? Talvez ela tivesse uma situação mais favorável, mas ser vulnerável é entender a sua realidade e nem por isso você deixar para trás a disciplina, o otimismo, a vontade, o desejo realmente de querer fazer, né?
E quando eu fui começando a construir essa ideia de entender que eu sou vulnerável, porque eu sou um ser humano, de modo geral, assim como você, a gente começa a entender uma coisa muito importante, que é uma coisa que eu entendi na minha jornada de vida, que a vulnerabilidade, ela traz realmente a essência da potencialidade da sua construção. Então, se você se torna vulnerável, você se torna realmente poderoso, né? Por quê? Porque você é autêntico. Você não vai fazer aquilo por deixar de fazer, por um motivo X, Y, Z, porque as pessoas vão achar, ou por que que vai ser. Se eu tivesse medo de ser vulnerável, talvez eu nem estaria gravando esse vídeo para você. E muitas outras pessoas acabam não fazendo realmente gravações de conteúdo, criando produtos digitais, por mais que queiram, né? E eu conheço algumas delas, porque elas não querem se tornar vulneráveis na sua jornada, não querem se tornar vulneráveis na sua etapa de vida, e essa vulnerabilidade ela acaba não sendo construída de uma forma positiva, poderosa, realmente construtiva. E aí cria-se uma desconexão do seu objetivo, né? Cria-se uma desconexão daquilo que você quer.